Bem-vindos à nossa sala de gestão de ferramentas aqui na Heimer, na nossa área de produção de maquinagem suave. Aqui efetuamos a troca de mais de 200 ferramentas para cerca de 120 máquinas CNC nesta área. Há já muitos anos que seguimos um processo centralizado, em que um colega na sala de gestão de ferramentas é responsável por trocar praticamente todas as ferramentas das máquinas de produção. Isto dá-nos um controlo muito maior sobre a fixação, o reajuste e o balanceamento das ferramentas, reduzindo drasticamente as colisões nas máquinas. Os operadores de máquinas estão autorizados a trocar apenas as ferramentas gêmeas diretamente nos magazines das máquinas. Se existir uma ferramenta velha ou danificada no magazine, o operador coloca-a num carro de porta-ferramentas como este. Aqui podem ver um carro de porta-ferramentas para máquinas NHX. Quando existe uma ferramenta danificada, o operador coloca-a do lado direito do carro. Visualmente, consigo identificar que uma ferramenta sem etiqueta é uma ferramenta usada. Do lado esquerdo, vejo ferramentas com etiqueta. Estas são ferramentas novas. Os operadores podem retirar estas ferramentas novas, levá-las para a máquina, colocá-las no magazine e continuar a produção. Quando existem várias ferramentas danificadas no carro, o colega da sala de gestão de ferramentas pode recolher várias peças, levá-las para a ferramentaria e iniciar a troca das ferramentas. É exatamente isso que vamos fazer agora, levando, por exemplo, estas duas ferramentas para o posto de montagem. Este é o processo físico que utilizamos há muitos anos. Desde o ano passado, começamos também a utilizar um software de gestão de ferramentas chamado WinTool para replicar este processo no mundo digital. Para isso, é necessário transferir estes duplos ou ferramentas gêmeas do carro de porta-ferramentas para o posto de montagem. No ecrã principal já podem ver a aplicação WinTool em funcionamento. Num módulo específico, estamos a transferir as duplos entre diferentes localizações. Cada ilha de montagem tem um código de identificação único. Ao digitalizá-lo, a ilha de montagem número 2 é identificada. O passo seguinte é indicar ao WinTool qual o duplo que queremos transferir para esta localização através da leitura do código QR único presente na etiqueta do porta-ferramentas. Basta escanear o código QR. Primeira ferramenta colocada nesta estação de montagem. Segunda fresa colocada no posto de montagem. O meu colega, em segundo plano, irá agora criar uma chamada lista de preparação baseada nas ferramentas presentes no posto de montagem. Vamos então criar essa lista de preparação. Vamos então analisar essa listagem. Esta funciona como um manual para o colega, indicando como trocar a ferramenta e quais os componentes necessários. Aqui vemos, por exemplo, uma fresa esférica com desenho 2D, todas as cotas, comprimentos e informação básica sobre o conjunto completo da ferramenta, incluindo os componentes individuais. Ou seja, temos aqui o tubo de refrigeração, o porta-ferramentas e a ferramenta de corte. Cada componente possui um número de identificação, também impresso sob a forma de código Data Matrix. Esta lista é um relatório simples em PDF, que pode ser aberto num tablet, telemóvel ou PC, ou até impresso. No nosso caso, trabalhamos de forma totalmente sem papel. O passo seguinte é obter uma ferramenta nova a partir do nosso grande sistema de armazenamento vertical. Para isso, utilizamos um segundo software,
o Toolbase, que é a nossa ferramenta principal para movimentação e reposição de estoque. E como podem ver aqui, estamos no ecrã de login. O que o meu colega está agora a fazer é iniciar sessão com o seu cartão de identificação. Assim, todos os registros que ele fizer ficam guardados no histórico e permitem-nos também realizar análises posteriormente. Agora, o que queremos fazer é retirar um artigo. Para isso, selecionamos primeiro Artigo e, de seguida, escolhemos a opção para mostrar todos os artigos. E depois temos novamente mais de 10.000 artigos diferentes disponíveis. Para encontrar o artigo correto, utilizamos simplesmente o código Data Matrix do número de identificação da fresa, tal como indicado na lista de setup. Assim, quando ele lê este código QR, encontramos exatamente a informação correta da nossa fresa esférica. E como podem ver aqui, temos agora aberta a informação desta fresa. Do lado esquerdo é possível ver a imagem, o desenho e a informação básica. Estes dados vêm diretamente do WinTool, de forma centralizada, evitando a duplicação de bases de dados. A informação é introduzida uma única vez no WinTool e depois disponibilizada no Toolbase. E o que vamos fazer agora é selecionar a quantidade, uma unidade, e adicionar essa unidade ao carrinho. Funciona como numa compra online. Tudo é que precisamos, tudo o que queremos, colocamos no carrinho de compras. Agora queremos a segunda fresa, pelo que seguimos exatamente o mesmo procedimento de antes. Mostramos todos os artigos, lemos o número de identificação, encontramos a fresa correta, selecionamos a quantidade, uma unidade, e adicionamos-la ao carrinho. Neste momento, o carrinho de compras está completo. Agora queremos retirar todos os artigos e para isso selecionamos Iniciar a retirada. O Toolbase envia então um comando para os nossos grandes sistemas de armazenagem vertical, que começam a movimentar-se, e é para aí que nos dirigimos agora. E como podem ver de forma muito rápida, o sistema traz-nos a prateleira correta e, através do sistema Pick by Light com a luz vermelha, indica ao operador exatamente onde deve recolher a primeira fresa. E depois ele confirma a recolha num segundo ecrã aqui no centro, por isso temos tempos de espera muito curtos. E o Toolbase passa automaticamente para o segundo item na nossa lista de compras. E vê-se, no lado direito, que o próximo elevador está a mover-se, trazendo-nos a segunda mesa. E novamente, com o sistema Pick by Light, ele orienta o operador para a posição exata, permitindo apanhar a fresa correta. Agora, enquanto ele confirma a recolha, terminamos esta lista de compras e vamos sair do software. E agora, quando fazemos o log off, vê-se que as mesas voltam para o sistema de armazenamento porque não queremos que outro operador faça uma recolha incorreta, garantindo assim que a informação de estoque está sempre perfeita aqui dentro. E isso é essencial para o IRA, porque o Toolbase também pode ser ligado ao sistema ERP. E quando, para alguns itens, estivermos abaixo de um determinado nível de estoque, o Toolbase gera automaticamente a encomenda, que é enviada para o nosso sistema ERP, e depois o nosso departamento de compras envia diretamente esta ordem de compra aos nossos fornecedores, garantindo que nunca ficamos sem estoque e podemos continuar a produzir. Mas agora terminamos toda a digitalização. Agora começa a verdadeira troca de ferramentas e, para isso, estamos a usar a nossa máquina de encolhimento Power Clamp Premium i 4.0. E como existe este ciclo constante de troca de ferramentas, neste caso estamos a medir a altura da fresa antiga. Agora, o meu colega também está a digitalizar o código QR. Depois, este código QR configura a máquina. Vê-se a bobina motorizada a mover-se automaticamente para o diâmetro correto. Os medidores de potência para aquecimento já estão pré-definidos no controlo e a próxima coisa que o meu colega precisa de fazer é descer, pressionar o botão da bobina de indução e então, em poucos segundos, aquecemos o porta-ferramentas, o furo abre-se, podemos retirar a ferramenta antiga, colocar a nova e depois regressar ao medidor de altura. E então já se vê aqui a luz verde a piscar no corpo de arrefecimento, indicando ao operador qual é a posição para arrefecer o porta-ferramentas. E quando ele desce,
Vê-se que muda para vermelho, porque há um sensor de temperatura no interior a medir a temperatura do porta-ferramentas, sinalizando: "Ei, isto está quente, não deve tocar." Por isso, agora mostra-nos com a luz vermelha que precisamos de arrefecer. Por favor, espere até que atinja uma temperatura segura. Agora, como esta é uma estação com várias posições de arrefecimento, podemos, claro, trabalhar em simultâneo. Por isso, o meu colega passa agora para a troca da segunda fresa. E é o mesmo procedimento de antes: digitalizar, descer e pressionar o botão. E vê-se também que não importa qual operador está a usar a máquina, é um sistema de botão sempre com a mesma qualidade de aperto. A qualidade é sempre consistente, ao contrário do trabalho manual, onde se aperta demasiado ou de menos. É sempre a mesma qualidade, muito rápido e muito limpo. E vê-se aqui novamente, o corpo de arrefecimento está a piscar, indicando-nos: "Ei, esta é a posição onde é necessário arrefecer." Há uma circulação constante de água no corpo de arrefecimento. Na unidade base da máquina, há algo como um frigorífico que mantém o líquido de arrefecimento sempre à mesma temperatura, tornando o arrefecimento muito rápido e eficiente. E agora já se vê aqui, está a piscar vermelho, indicando que estamos abaixo de um determinado nível de temperatura, é seguro tocar, e por isso posso subir o corpo de arrefecimento, posso tocar no porta-ferramentas com segurança e assim podemos continuar com o próximo passo na troca da ferramenta. Isto significa que vamos para a máquina de balanceamento e pré-ajuste. E para o balanceamento e pré-ajuste estamos a usar a nossa exclusiva TD Preset, que é uma combinação de máquina de balanceamento e de pré-ajuste num só. E também, aqui na base de dados, já temos a informação do grau de balanceamento, da velocidade de rotação e do peso do porta-ferramentas. Portanto, o meu colega está agora a apertar o porta-ferramentas, iniciando o primeiro ciclo de medição. Estamos a acelerar até 1100 rotações por minuto. Fazemos determinadas medições. Há um sensor de medição forçada no fuso, que mede realmente as forças provenientes do desbalanceamento. E agora ele está a fazer a chamada medição por índice, o que significa que está a rodar o porta-ferramentas 180 graus, a apertar novamente e a iniciar o segundo ciclo de medição. E os resultados destes dois ciclos de medição são calculados em conjunto, permitindo-nos compensar as influências do fuso e do adaptador. Assim, o resultado final do balanceamento refere-se apenas ao porta-ferramentas e à ferramenta de corte. E vemos de forma muito rápida e fácil que está verde, o que significa que estamos dentro da tolerância de 1,0 grama-milímetro. Podemos ir até 18.000 rotações por minuto e temos um grau de balanceamento de G 1,3. Isso é melhor do que G 2,5, que é o grau de balanceamento exigido pelos fusos das máquinas ferramenta. Agora que o balanceamento está concluído, avançamos para o pré-ajuste, deslocando o suporte óptico para a área de medição. O meu colega está a limpar a fresta de corte. E o que vamos fazer agora é medir um conjunto de ferramentas. Mas ainda existe um conjunto de ferramentas antigo nesta lista e precisamos de atualizar esta lista de ferramentas agora. E isso fazemos simplesmente usando a interface WinTool, porque já criamos no WinTool uma lista de configuração. Esta lista de configuração está agora disponível. E quando atualizo a lista, podem verificar aqui que a lista e o suporte estão a mudar. Portanto, estamos a utilizar novamente os dados pré-definidos do WinTool. Quando faço duplo clique aqui, tenho também novamente o desenho 2D, que é enviado através do WinTool. E quando inicio a medição, já estão também pré-definidos os comprimentos nominais e a tolerância, neste caso, mais ou menos 5 centésimos de milímetro. E agora o meu colega pode começar a fazer a medição. Neste caso, ele está a aplicar os comprimentos definidos, confirmando-o, e depois imprimimos a etiqueta, porque queremos sempre ter a etiqueta na ferramenta de corte, indicando que é uma ferramenta nova. E estamos também a gravar a informação no chip RFID. Isso significa os valores X e Z, bem como a informação sobre a vida útil da ferramenta, de forma a que tenhamos sempre toda a informação devidamente armazenada na nossa ferramenta.
E agora volto a disponibilizar esta ferramenta para a nossa produção e para isso regressamos à ficha do porta-ferramentas. E também nas nossas máquinas ferramenta temos unidades de leitura R, F e D diretamente no magazine da máquina. Portanto, quando os nossos colegas colocam a ferramenta no magazine da máquina, não precisam de introduzir manualmente os valores X ou Z, porque estes vêm diretamente do chip R, F e D. Assim, não podem ocorrer erros de digitação e temos uma maior fiabilidade do processo na nossa máquina. Portanto, no último passo, quero colocar o porta-ferramentas aqui na nossa ficha de porta-ferramentas e claro que também preciso de registar todo o processo no nosso mundo digital no WinTool. Para isso, novamente, tenho a ficha do porta-ferramentas NHX para as máquinas NHX. Tenho um código QR único para identificar esta localização. Eu digitalizo este código e também tenho o número de identificação único no meu porta-ferramentas. Eu digitalizo também este e depois coloco a ferramenta aqui no carro. Portanto, agora todos os operadores sabem que é uma ferramenta nova. Podem retirá-la e usá-la na sua máquina. E também todos os utilizadores do WinTool na empresa sabem que, se estiverem à procura de uma fresa de topo esférico com diâmetro 14, podem pesquisar no WinTool. Eles sabem se temos uma ferramenta nova e onde ela se encontra. Portanto, há menos tempo perdido à procura e tempos mais curtos quando se trata de preparar um novo trabalho. Agora, a última ferramenta também está pronta. O meu colega entrega-a e eu volto a digitalizar a ferramenta. E coloco-a aqui. Portanto, também a fresa de topo reto com diâmetro 20 está agora nesta posição. E agora todo o processo de troca da ferramenta, tanto físico como digital, está concluído e os meus colegas podem continuar a produzir. Para organizar todos os nossos conjuntos de ferramentas e também para fazer a digitalização das nossas ferramentas irmãs, primeiro precisamos de criar um gêmeo digital no WinTool. E como é rápido e fácil criar um gêmeo digital em apenas 1 minuto, quero mostrar-vos agora na nossa microset violinear com 2 ecrãs. E aqui também temos o WinTool no ecrã da direita. Quero criar um gêmeo digital desta ferramenta aqui. Portanto, esta é uma fresa Hammer Mill Power Series de 5 cortes, apertada num Hammer Power Shrink Chuck Ultra Short. E estamos a usar esta ferramenta na nossa NHX Core Mill, que serve para maquinar e finalizar uma peça que depois utilizamos na nossa máquina de balanceamento. E estou agora a usar o WinTool para criar um conjunto de ferramentas. Portanto, tenho a secção de conjuntos de ferramentas e indico que quero criar um novo conjunto de dados. Depois, preciso de ligar este novo conjunto de dados à máquina. Neste caso, escolhemos o grupo de máquinas N84000. E então o WinTool pergunta-me: qual é o primeiro componente com que quero começar? Neste caso, vou à minha biblioteca e nesta biblioteca tenho 10.000 peças diferentes. São ferramentas de corte, porta-ferramentas, peças sobressalentes e outros consumíveis que temos em toda a área de produção aqui. E para encontrar o componente certo entre as 10.000 peças, utilizo apenas o código QR que está nas nossas embalagens. Portanto, apenas digitalizo o código. E assim, o WinTool encontra exatamente o componente correto e eu escolho esta fresa. E agora já se vê que já temos o desenho 2D das ferramentas de corte. E o WinTool desloca sempre a ferramenta desta forma, ou seja, aqui está a ferramenta de corte e agora no lado esquerdo falta-nos o porta-ferramentas. Então digo ao WinTool: por favor, adiciona um componente no lado esquerdo e encontra um componente compatível. E um componente compatível significa que o WinTool tem a inteligência de saber que se trata de um encabadouro com 20 mm de diâmetro, por isso, por favor, WinTool, mostra-me apenas os porta-ferramentas que podem apertar 20 mm de diâmetro. E agora tenho apenas 3 resultados. É um porta-mandril IR, um porta-ferramentas standard de encolhimento e o Power Shrink Fit Chuck. E eu digo, por favor, escolhe o Power Shrink Chuck. E agora o WinTool adiciona o porta-ferramentas exatamente na posição correta em combinação com a ferramenta de corte e assim já terminei o conjunto de ferramentas aqui
e tenho um desenho 2D, mas também tenho um modelo 3D. E aqui podem ver diferentes cores no modelo 3D. E aqui vemos a secção amarela, que corresponde às lâminas de corte da ferramenta de corte. A área azul é o encabador da ferramenta, que é a secção que não corta, e o cinzento é o porta-ferramentas, que também é a secção que não corta do conjunto. E esta é uma informação essencial porque agora podemos também enviar o gêmeo digital para o nosso sistema CAM e temos toda a informação sobre a secção de corte e a secção que não corta disponível, pois no sistema CAM queremos fazer a análise de colisões, pelo que esta informação é, portanto, muito importante. E assim vê-se que, em vez de gastar 15 minutos a desenhar um gêmeo digital no meu sistema CAM, demorei apenas 1 minuto no WinTool. E agora posso distribuir, através de diferentes interfaces, toda a informação para os meus outros sistemas, como o CAM ou o nosso Presetter.